Me disseram que a literatura nunca deveria ser uma exibição de sentimentos. E escrevo só para trazer à tona sentimentos que o corpo não sabe expressar. Edward Louis escreveu isso, mas poderia ser qualquer autor que um dia abriu uma página em branco e não conseguiu mais fechar. Toda vez que eu sento no sofá e abro um livro de não ficção, eu me pego pensando no quanto escrever exige coragem. Porque na ficção os sentimentos aparecem, mas muitas vezes eles estão ali, escondidos nas entrelinhas. Já na não ficção, meio que não tem onde se esconder. E para mim, escrever não ficção é quase como engolir um remédio a seco. Sabe aquele gosto amargo que se espalha pela boca, trava na garganta e a única vontade é de cuspir aquilo o mais rápido possível? Para alguns, a escrita ela faz parte de um processo de cura, enquanto que para outros ela é um sinal de que a lição, sim, já foi aprendida e agora está na hora de contar ela para o mundo. Todos esses processos eles passam pela dor e pelo medo de aceitar e encarar os próprios demônios com os olhos bem abertos. Recentemente, eu li 2 livros do Edward Louis, O Lutas e Metamorfose de uma Mulher e Monique se Liberta. Nos 2 livros ele traz como foco a mãe dele, né? Porque os livros dele, ele traz muito da família, assim. Então, o Mudar Método é sobre a família no geral, depois tem um livro que é sobre o pai dele, e nesses ele fala sobre a mãe. E em Lutas e Metamorfose de uma Mulher, ele fala sobre como a escrita dele acabou afastando ele dos familiares. Ele e a irmã, por exemplo, ficaram anos sem se falar justamente por causa das palavras que ele escreveu. A mãe dele também. Ela foi uma pessoa que se sentiu muito violentada pelas palavras dele. Palavras que retratavam uma realidade de sofrimento que essa família preferia não enxergar. Mas depois foi com esse dinheiro, com o dinheiro das feridas abertas e da dor exposta, da palavra escrita, que permitiu a emancipação financeira da mãe dele. Não uma, mas 2 vezes. Então, a mesma mulher que se sentiu violentada pelas palavras dele, depois conseguiu escapar da violência justamente por causa delas. Por outro lado, em Monique se Liberta, o Edward Louis percebe algo sobre a mãe dele que vai além dessa violência. Ele fala um pouco sobre a dependência que mora na falta. Eu vou tentar te explicar. Ele traz 2 cenas específicas. Em uma delas, o pai dele fala que ela não precisa aprender a dirigir, porque quando ele precisar, ele vai levar ela para onde ela precisar ir. Uma grande mentira disfarçada de cuidado. Essa foi uma forma de fazer com que ela não tivesse o direito de ir e vir, mesmo que não fosse algo pensado. E tem uma outra cena que ficou por dias na minha cabeça e de vez em quando eu ainda me pego pensando nela. A mãe dele tá hospedada na casa dele e ele não tá. Ela quer assistir um filme e ele faz uma videochamada para mostrar para ela como que ela pode assistir o filme no computador, já que ele não tem uma televisão. E aí ele entende que o não saber usar o computador dela é muito mais profundo do que ele pensava, porque ela não sabe onde que liga, ela não sabe o que é um mouse, ela não sabe dar um clique. Dá para entender o quanto que essa falta causa dependência? Indo para um outro lado, a Vera Iaconelli, ela é psicanalista. E aqui nesse livro, em análise, ela escreve sobre as suas vivências sendo analisada e também um pouco da sua experiência com a escrita. E uma frase que me marcou muito foi que ela diz que a escrita ela pede presença, assim como a clínica, a leitura e o sexo. E para mim, a não ficção pede ainda mais presença. É preciso estar aqui e agora e entregar tudo o que por anos ficou guardado às escondidas, para que, quem sabe, alguém leia e reconheça um pedaço de si ali. E enquanto a escrita é entrega, a leitura é recepção. A leitura é sempre leitura do mundo, abertura para o de fora, permissão para viajar, acessar outras pessoas, outros lugares, outras épocas. E eu fiquei pensando muito nessa relação assim com a escrita, porque eu sou uma pessoa que trabalha com escrita. E nas horas vagas eu ainda tenho uma newsletter. São alguns ensaios e reflexões que vão um pouco além do que eu costumo trazer aqui para o YouTube, uma forma mais íntima, sabe? E aí, vez ou outra, vem alguém e diz: Eu leio teus textos. E essa frase, ela me dá calafrios. Sempre. E não é que eu não goste, tá? Muito pelo contrário. A gente escreve para ser lido. Mas é que os números na tela são muito diferentes
de uma pessoa em carne e osso levantando a mão e dizendo: oi, eu sou sua leitora. E nesse mais de um ano publicando, eu percebi que quanto mais o texto é pessoal, mais ele funciona, mais ele impacta. Porque a real é que as pessoas se conectam com pessoas, principalmente com o sofrimento, com a dor do outro. E eu já escrevi textos sobre a minha família que fizeram com que essas pessoas que eu nem sabia que me liam fossem lá e me mandassem mensagem. E a Vera Iaconelli fala um pouco disso a partir da psicanálise. Nos medimos com o semelhante. Precisamos do outro como espelho para dizer eu sou. Ou seja, a gente se reconhece nessas semelhanças justamente para entender o que nos separa como pessoas, o que nos torna diferentes. E isso tem tudo a ver com a linguagem, porque é ela que nos coloniza e nos aliena, moldando palavra por palavra quem a gente é. Às vezes eu também me deparo com essa coragem quando eu abro uma página em branco, mas é sempre uma grande luta, porque eu sou uma pessoa muito introvertida, apesar de não parecer. E quando alguém nos lê, parte da gente que a gente nunca pensou que seria exposta é. A verdade é que alguns sentimentos eles são amargos demais para ser ditos em voz alta. Eles precisam ficar ali gravados exclusivamente no universo das palavras. E às vezes eu sinto que eu não tenho escolha a não ser escrever. Se tu gostou desse vídeo, aproveita e já segue a minha newsletter. O link tá na descrição do canal. E não deixa de curtir e de comentar, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo!